Então, pessoal, com 6 anos, minha mãe me levou na escola que inclusive ela era professora. E eu fiz um teste para ver se eu já podia entrar direto na primeira série. Né? Pelo fato de eu já saber ler, escrever, fazer continhas. Aí, eu fiz o teste e entrei na primeira série, com 6 anos. Todo mundo ali tinha 7 anos, alguns tinham 8 anos. E a minha primeira estranheza foi essa, né? Foi essa com 3 anos desse avistamento. E com 6 anos eu já entrei na primeira série direto, já sabendo ler o básico ali. Eu escrevia, ler também, pessoal, já sabia mesmo. Fazer as continhas básicas. Aí a minha primeira estranheza foi no primeiro dia de aula. No meu primeiro dia de aula. Eu lembro como se fosse agora. Eu sentei na primeira, você entra-se na sala, aí tem as filas, né? Na segunda fila, na primeira carteira que nós chamava, ficar de frente pro quadro. Eu sentei ali, primeira série, já tinha 2 meses que o casal tinha começado. Aí o Renato lá com 6 anos, e os aluninhos tudo lá maior que eu. Boa noite, meu querido amigo Roberto, boa noite, minha querida amiga Helena Ribeiro. Sentei lá, minha mãe preparou com o maior carinho material para mim, comprou uma caixa de lápis colorido, um caderninho de desenho, um outro caderninho, brochurão, lembra dos brochurão? E lápis colorir. Aí começou no... Eu com 6 anos, a professora mandou a gente tirar o caderno, brochurão, quadro verde, e ela começou a escrever o nome dela, professora Marisa. E até hoje eu encontro com ela na rua aqui na minha cidade, ela brinca comigo dessa história, de 41 anos atrás. Meu Deus do céu, fiquei velho. Aí ela começou a escrever no quadro verde com giz branco. E eu tava meio perdido, pessoal. Apesar de eu saber escrever e já ler e fazer continha, eu tirei o caderno do brochurão. A sala no maior silêncio. Aí olha só, coisas diferentes, né? De pessoas dimensionais. E que não tem nada a ver da gente ser melhor ou pior do que ninguém. Apenas coisas diferentes. Aí a professora Marisa começou a escrever lá o nome dela, tal. E escreveu uma frase lá, a frase eu não lembro. Ela falou assim, agora é para vocês copiarem essa frase que tá aqui no quadro. Peguei, abri o caderno e o brochurão. Peguei minha caixinha de lápis colorido. Tirei o lápis branco. E perguntei assim na maior altura. Abri o brochurão, caderno. E perguntei assim na maior altura. A sala em silêncio. Professora Marisa, é para escrever de branco? Pra quê, pessoal? O primeiro furo como dimensional que eu dei. Calma lá que você vai entender o porquê que eu... Aí foi aquela gargalhada, todo mundo rindo de mim, os moleques tudo me zoando, as meninas me zoando, ela riu também. Até hoje eu encontro com ela e o marido dela. Ela lembra dessa história até hoje. Pra mim ali meu mundo acabou. Eu falei, meu Deus do céu. Eu custei entender que não era pra escrever de branco. Porque na minha casa não tinha quadro, foi a primeira vez que eu vi um quadro verde, que era caro. Apesar da minha mãe ser professora, mas na época era tudo caro essas coisas. Então é só no papel que eu escrevia ali, de lado com lápis preto. Mas ver uma professora escrever num quadro verde com giz branco foi a primeira vez na minha vida, com 6 anos. Jesus. Aí, o que aconteceu? Todo mundo me zoando e tal. Mas, pessoal, o que é? A gente, quando é dimensional, presta atenção. Você não tem a sensação, até hoje eu tenho alguma dificuldade com as coisas mais simples. Eu fiz engenharia, pra vocês terem uma ideia. Na engenharia, hoje eu estudei, pesquisei sobre isso, inclusive quando eu fiz tratamento com psicólogo e tal. Às vezes eu tenho dificuldade nas coisas mais simples, mas nas coisas mais complexas eu aprendo muito rápido. Na engenharia era assim. Quando eu ia resolver cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2. E as coisas mais simples, eu tinha dificuldade. Bom, mas eu já tô... Às vezes eu ainda tenho isso um pouco hoje, mas eu já melhorei muito. E não tô falando isso pra me gabar de nada não, tá, galera? Deixa eu ver se o áudio aqui tá bom ainda. Acho que tá bom, né? Aí, pessoal, o que aconteceu? Todo mundo riu, tal. Aí eu fui lá, peguei o lápis preto, falei, tá bom. E comecei a copiar o que ela mandou. Isso com 6 anos. Só que eu tava copiando, logo em seguida que todo mundo parou de rir, eu tava copiando o quadro. Porque na minha casa, minha mãe fazia ditado. Né, fazia ditado com as minhas irmãs e eu ficava observando. Eu achava mais interessante. Quando eu comecei a copiar com lápis preto, aí eu peguei o lápis preto e comecei a copiar. A primeira coisa que veio na minha mente, aí eu já sabia, eu tenho que ficar calado, vou dar furo, mas não. A primeira coisa que veio na minha mente foi assim: por que eu tenho que copiar essa merda se já tá escrito aí no quadro? 6 anos. Que coisa repetitiva.
Por que que eu tenho que copiar isso que já está escrito no quadro? Aí antigamente tinha aquelas máquinas de Xerox. Não era Xerox, como é que chama aquelas máquinas? Esqueci o nome. Passava num negócio azul lá, fedido. É como se fosse um Xerox, esqueci o nome. É como se fosse tirar um Xerox, mas na época era uma máquinazinha lá, punha uma tinta azul. Aí é como se fosse tirar um Xerox e entregar. Eu com 6 anos pensei, gente, mas por que que, em vez dela escrever isso no quadro, a gente tem que copiar? Por que que ela não fala ou escreve lá se ela quer escrever e entrega um Xeroxzinho desse pra cada um? Esqueci o nome lá. Pedia álcool. Então já começou aí. Eu já comecei com furo. Comecei com furo. E já comecei a me questionar, revoltado. Mas por que isso, meu Deus? É mimeográfico, o Roberto Pereira falou. É isso mesmo. Rapaz, quanto tempo faz que eu não falo essa palavra? É isso mesmo. Antigamente era isso aí, ó. Mimeografia, mimeográfico. É isso mesmo. Era a máquina de Xerox antiga. Daqui a pouco eu vou ler os comentários, tá, galera? Se não é inscrito, inscreva-se no canal pra você poder comentar. Você se inscreve e daí 5 minutinhos você já pode comentar. Bom, nesse primeiro dia de aula, olha como é que o meu primeiro dia de aula foi conturbado. No meu primeiro dia de aula. Eu estou no meu primeiro dia de aula, com 6 anos. Bom, aí fomos pro intervalo, né? Minha mãe ela trabalhava lá já em outra sala, que não podia naquela época aluno estudar na própria sala da mãe. Então eu fiquei na professora Marisa. Aí, pessoal, a hora do intervalo. Eu já tava meio constrangido depois do furo que eu dei. Falei, meu Deus. Aí eu fui pra fila comprar, pra quem é aqui de Uberaba sabe, fui comprar uma golezinha Guaraná, que até hoje tem aqui, né? Mas não tem a de vidro mais. Golezinha Guaraná, uma Guaraná, e umas rosquinhas fritas. Uma delícia. E eu tô lá na fila, no primeiro dia de aula. E os moleques tudo me zoando, de repente, eu sinto uma pancada assim no topo da minha cabeça. Puf! Aí eu pus a mão assim, tem tudo melado. O que que era? O aluninho da minha sala que tava atrás de mim na fila, pegou um tanto de chiclete, mastigou, no primeiro dia de aula, hein? Embolou e puf, na minha cabeça. Ele chama Cleiton. Até hoje eu encontro com ele lá. Ó, Cleiton, filha da mãe. Vai pregar chiclete na minha cabeça mais. Eu tinha 6 anos e ele tinha 7. O cara pregou uma bola de chiclete na minha cabeça. Larga de ser burro, seu moleque. Puf. E o trem virou uma bola e... Resultado. Fui pra diretoria, eu e o Cleiton. Né? Mandaram chamar minha mãe lá. Minha mãe tava noutra sala lá, danado. Nossa senhora. Primeiro dia de aula, olha a vergonha. Mas eu tava quietinho, não fiz nada não. O moleque foi, pregou uma bola de chiclete na minha cabeça. Chamou minha mãe. Aí conversou com a minha mãe. Mandou chamar a mãe do Cleiton. Menininho lá de 7 anos. Tiveram que rapar minha cabeça e ficou um buraco na minha cabeça. Oh, meu Deus do céu. Primeiro dia de aula. Beleza. Continuar a aula. Fui embora pra casa, triste. Chegou lá em casa, minha mãe me deu aquele sermão. E eu preocupado, como é que eu vou chegar lá na aula agora, amanhã, com essa bola aqui na minha cabeça? Aí eu pedi minha mãe pra rapar minha cabeça. Rapou minha cabeça. Deixou no 1, né? Rapou no 1 na época. Mesmo assim, eu fiquei com vergonha. Eu vou chegar careca na escola no segundo dia. Olha só pra você ver. Só que aí eu fui pra aula. Só que antes eu tive uma grande ideia. Minha mãe tinha me dado dinheirinho pra me comprar um lanche. O que eu fiz? Antes de chegar na escola, eu comprei 5 babalu de morango, de tutti-frutti. Mastiguei. Fiz uma bolona, pus um papelzinho assim. Falei assim, agora eu vou vingar. 6 anos de idade. Beleza. Entrou pra sala, todo mundo começou a rir de mim, que eu tava careca e tal. Todo mundo me zoando. Ah, do lápis branco aí e tal. Beleza. Fomos pro lanche, eu esperei o Cleiton ir primeiro, que tinha pregado o chiclete na minha cabeça. Eu esperei ele na frente. Mas que ele entrou na fila, eu entrei atrás dele. Pum! Na cabeça dele. Só que a bola, minha chiclete, ficou 3 vezes maior que a dele. Só que eu só não bati, não. Eu bati na cabeça dele e esparramei. E ele tinha um cabelo lisinho. Esparramei assim no coco da cabeça dele, tudo. Pra quê? Os moleques são tudo correndo atrás de mim. Eu saí correndo. Igual um condenado. A inspetora tava lá. Na escola Minas Gerais. A inspetora tava lá. Saí correndo. A inspetora viu que eu ia sair. Eu saí correndo, deixei minha mochila pra trás, lancheiro, vazei. Falei, ninguém vai me pegar não. E corri. Cheguei em casa. Minha mãe já tinha aquele telefone de disco. Minha mãe já tinha sido notificada pela diretoria. Chamou lá no outro dia pra diretoria de novo. Só que eu cheguei em casa e levei uma surra da minha mãe. Minha mãe batia de correr, era correr mesmo. Por que você fez isso? Aí eu comecei. Por que ele fez em mim e eu não posso fazer nele? Aí foi pro outro dia na aula pra ele, levei uma surra, do outro dia foi pra diretoria e tal. Aí falou, Mariângela, Renatinho tá dando mau exemplo. Se tiver mais uma chamada aqui, vai levar uma suspensão. E pra enfrentar esses meninos maior que eu? Eu vou resumir essa história pra mim, essa live não ficar muito comprida, porque eu tenho muita experiência pra contar pra vocês. Vamos lá, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, hein?
Bom, pessoal, resumindo essa parte da minha infância aí, nessa escola, nesse momento. Isso aí foi no segundo, no terceiro dia. Aí já comecei a enturmar com a galera, porque aí o pessoal começou a gostar de mim. Olha, ele é bravinho e tal. Sempre revoltado, sempre fui revoltado desde criança. Mas revoltado no bom sentido, tá?